Bom, então vamos dar continuidade ao projeto aí da leitura comentada do livro Intervencionismo. Hoje será o capítulo 6, que se chama Economia de Guerra. Um tema bastante pertinente, pois no momento que eu estou gravando isso, está acontecendo a guerra entre Israel e Palestina de maneira mais escalonada o conflito. Então, bora falar um pouco sobre o contexto dessa época que eu estou gravando o vídeo, ou novembro de 2023, e também ir comentando os pontos do livro. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não me conhece. Este é um canal austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E o assunto do vídeo de hoje, conforme adiantado aí na intro, será a leitura comentada do capítulo 6 do livro Intervencionismo, uma obra muito importante do Mises, e esse capítulo talvez seja, no contexto da gravação desse vídeo, na época que ele está sendo gravado, talvez o mais interessante para se discutir, que se chama Economia de Guerra. No momento da gravação, reforçando, está acontecendo a guerra entre Israel e Palestina. Bom, eu poderia gravar esse vídeo em qualquer momento nos últimos 100 anos. Bom, não necessariamente nos últimos 100 anos que eu não estaria vivo, né? Mas em algum momento da minha vida eu poderia gravar esse vídeo e dizer a mesma coisa. Mas neste momento está tendo uma escalonada no conflito. A guerra está mais quente, vamos dizer assim. Outra coisa importante também, esta é uma leitura comentada, portanto, se esse é seu primeiro vídeo no canal, primeiro seja bem-vindo, peço para que você fique por aqui e se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, o canal gradativamente aí está recuperando o ritmo dele, né, já que eu fiquei um tempo parado aí devido a uma doença que eu tive, já estou bem, tá, né, se você ver isso no futuro, eu já estou bem há muito tempo, se você está vendo esse vídeo no momento que ele saiu, eu já estou bem, também já faz relativamente pouco tempo, mas estou bem, então o canal está recuperando o ritmo dele, a galera está chegando, está se inscrevendo, muito importante. Se inscreva também se é a sua primeira vez aqui no canal. E eu recomendo que você não assista esse vídeo. É meio estranho, sim, um cara no começo do vídeo falando que você não assistiu o vídeo. É porque é uma leitura comentada. Então lá na descrição você vai encontrar a playlist para você acompanhar toda a jornada até chegar ao sexto capítulo. Depois você vai acompanhando, chega aqui e aí você acompanha o sexto capítulo, que é o antepenúltimo capítulo do livro, mas não será o antepenúltimo vídeo da série, já que eu vou falar sobre o pós-fácil do professor Fábio Barbieri. Então faltam mais 4 vídeos para completar essa série de leitura comentada aí. Se tudo der certo, eu devo soltar eles nessa semana ainda mesmo. Esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira para ser lançado na quinta, então quinta, sexta, sábado, domingo, fechou a série, ou no máximo segunda-feira. Mas se você está vendo isso no futuro, playlist na descrição, e aí vai estar tudo feito. Se você foi lá na descrição também para acompanhar a playlist, aproveita também e procura pelos links para compra e download do livro. Você pode baixar diretamente no site do Instituto Wattpad para ir lendo e acompanhando junto, pode ler um capítulo por vez, depois ver a leitura comentada, ou ver a leitura comentada e depois ler o capítulo, faça como você quiser. E compre também o livro pelo site da Amazon, muito importante. Não sou parceiro da Amazon, mas eventualmente se vocês comprarem pelo link, talvez algum dia role uma parceria aí. Então ajuda lá também. E você pode ajudar o canal também seguindo nas redes sociais, dando uma olhada também na descrição do canal aqui, que você tem o link de todos os parceiros do canal. A Make Easy English é a escola de inglês parceira do canal, é do Natan, é um libertário também, então você pode mandar uma mensagem para ele lá no WhatsApp dizendo que veio pelo Libertário 013, vai arranjar uma condição especial aí do curso de inglês, muito importante falar inglês. Tem também a Ana, que é a minha designer de thumbs, então se você quiser contratar alguém para cuidar das thumbs, do Instagram, essas coisas, todos os posts que vocês veem lá no Instagram, todas as artes são dela. Então, basicamente o meu Instagram, que está aqui na descrição, é um gigantesco portfólio para você ver a qualidade do trabalho dela, então contrate ela. É libertária também, é das nossas, ajuda os libertários a ganharem dinheiro, então é muito bom. E você também pode fazer negócios com libertários para comprar camisetas, canecas e casacos através da Loja da Liberdade, usando o cupom Liberdade5, que também está aqui na descrição e estará no comentário fixado. Você pode garantir 5% de desconto para suas compras de artigos libertários na Loja da Liberdade. Também outro libertário, faça negócio com libertários. E se você quiser ajudar o canal de maneira mais direta, os meios via criptomoedas à disposição e também via Pix estão na descrição. Sem mais delongas, vamos aí entrar no assunto aí do vídeo, o tópico Economia de Guerra, capítulo 6, tópico 1, se chama A Guerra e a Economia de Mercado. A democracia é o corolário da economia de mercado nos assuntos internos de um país. A paz é o seu corolário nos assuntos externos. Economia de mercado significa cooperação pacífica e troca voluntária de bens e serviços. Aqui de novo, esse livro é escrito na década de 40, mas isso aqui não deixa de ser um erro do Mises. Ele colocar a democracia como a forma de cooperação pacífica e troca voluntária de bens e serviços não poderia ser um erro
o Mises não poderia cometer um erro mais crasso, mesmo sendo, é um anacronismo na época, que não sei o quê. Corro o risco de cometer um erro de ser historicamente anacrônico do que deixar passar um erro desse, porque a democracia é tudo menos a pacificação da troca de bens e serviços dentro de uma economia, porque democraticamente um grupo de pressão pode eleger um bando de parasita para poder defender os interesses dele e prejudicar os interesses de outras pessoas. Um exemplo. Precisamos de subsídio no setor de aço para poder proteger a indústria siderúrgica nacional. E aí, por causa disso, todos os bens de produção que são os bens de consumo, né, que utilizam aço como matéria-prima, eles são prejudicados no preço por causa que não pode trazer aço de fora porque tem que defender a indústria nacional. Isso é só um exemplo, isso é democrático, no sentido de que pode ser feito via democracia, e isso é um ataque direto à ideia da cooperação pacífica e troca voluntária de bens e serviços. Porque há uma interferência de um grupo de parasitas psicopatas, que são os políticos, na ideia de cooperação e trocas pacíficas de bens e serviços. Isso está sendo atrapalhado. Então, o Mises colocar que a democracia é uma forma de isso acontecer é um erro crasso. Infelizmente, o Mises não percebeu esse erro. Daí o Rothbard corrigiu os erros que o Mises cometeu, que não foram muitos. O Mises é um pensador brilhante, mas não quer dizer que ele não cometa erros. E o Rothbard também cometeu erros dele e foi corrigido pelo Hope. O Hope provavelmente vai cometer erros, vai ser corrigido pelo próximo. E assim o pensamento austro-libertário vai avançando e ficando cada vez mais refinado. É a coisa natural. Mas vamos lá. Não tem como subsistir quando a ordem do dia passa a ser uma matança generalizada. Esse é o problema. A democracia, ela não é uma matança generalizada, mas ela é quase isso. É que as pessoas não enxergam a violência inerente de um regime democrático. Você precisa, numa democracia, se juntar com algumas pessoas ali que tenham mais ou menos valores parecidos para fazer a defesa desses valores, porque senão eles podem ser violentamente atacados por outros políticos. Você tem, por exemplo, pessoas que defendem o não aborto. E é a posição certa, tá? Só colocando. Essas pessoas, elas estão tendo a ideia delas, de certa forma, assim, flagrantemente atacada por pessoas que defendem o aborto, ou pessoas que defendem proibição de drogas contra pessoas que defendem a não proibição de drogas, enfim. Independente do lado que esteja certo ou errado, percebe que a democracia ela tem uma violência intrínseca na aplicação dela, porque não tem como você fazer as pessoas concordarem em 100% das coisas. Elas vão discordar, é natural do ser humano. Então, quando o Mises coloca aqui a democracia é o corolário da economia de mercado, isso aqui é um erro. A anarquia capitalista especificadamente, é um corolário da economia de mercado. Porque só assim você vai ter a tal cooperação pacífica e troca voluntária de bens e serviços que ele coloca. Porque aí sim, você vai poder literalmente votar com o seu dinheiro. Escolho quem eu quero, qual produto que eu quero, de qual marca que eu quero, por que eu quero, pago o que eu acho justo, ou se eu acho que é injusto eu compro de outra. Isso sim é a verdadeira democracia, entre aspas. É a democracia de mercado, né? É você poder votar com o seu dinheiro de acordo com os bens que você quer. Não essa democracia política que é basicamente quase que uma matança generalizada, como o Mises coloca aqui. Então, essa abertura do parágrafo aqui é bem problemática do Mises, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui. A incompatibilidade da guerra com a economia de mercado e com a civilização não tem sido plenamente percebida em virtude de o caráter original da guerra ter sido alterado pela evolução progressiva da economia de mercado. Gradualmente, a guerra total dos tempos antigos transformou-se na guerra entre soldados dos tempos atuais. Na guerra total, uma horda se desloca para lutar e saquear. A tribo inteira, o povo todo se desloca. Ninguém, nem mesmo uma mulher e uma criança, permanece em sua casa, a não ser que tenha que desempenhar tarefas que sejam essenciais para o esforço da guerra. A mobilização é total e o povo está sempre pronto para ir à guerra, seja como um guerreiro, seja para servir aos guerreiros. Exército e nação, exército e Estado são equivalentes. Não há diferença entre combatentes e não combatentes. O objetivo da guerra é aniquilar inteiramente a nação inimiga. A guerra total não termina com um tratado de paz, só termina com a vitória total e a derrota total. Os derrotados, homens, mulheres e crianças, são exterminados. Condená-los à escravidão é um ato de clemência. Só as nações vitoriosas sobrevivem. Essa guerra que o Mises descreve aqui é uma guerra bem primitiva, tá? É bem primitiva mesmo, porque quando você pega, por exemplo, os relatos das invasões nórdicas, por exemplo, na Inglaterra, isso já não acontecia, tá? Mulheres e crianças, assim, crianças mesmo, tipo, criança de 5, 6 anos, porque se o cara já era tipo um adolescente ali, 15, 16, 17 anos, ele já ia pro pau para as invasões, né?
as próprias invasões nórdicas mesmo, elas já não eram assim. Mulheres e crianças ficavam para trás para poder cuidar da família, cuidar de outras coisas, cuidar da plantação, cuidar do gado, enfim, cuidar dessas coisas. Isso já não acontecia. Não estou dizendo que não tinham mulheres guerreiras, poderiam ter, mas geralmente mulheres e crianças ficavam para trás, tá? Então isso já numa época ali das invasões nórdicas, que é século XIII, século XII, né, se não me engano, alguma coisa assim. Porque século XV eles chegam aqui, ou século XIV, eu não lembro. Eu sei que os vikings eles chegaram na América do Norte antes do Cristóvão Colombo ter descoberto a América. Então é muito louco você pensar que poderia ter uma colonização viking antes da colonização americana. Né? Então temos essa questão. E se eu errei o tempo das invasões nórdicas aí, corrige nos comentários. Eu sou péssimo com esse negócio de século. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas sempre reforço que eu sou muito ruim nisso. Então a galera corrige aí. Então essa guerra já não acontecia mais. Então isso aqui é uma guerra muito primitiva mesmo. Já na Idade Média, por exemplo, quando tinha guerras, não era uma guerra até o último homem. Porque primeiro que era uma guerra que ela era feita de maneira privada. Você tinha exércitos privados que não eram vinculados a nenhum reino, assim, no sentido que, tipo, como é que eu posso dizer? Ele não era um exército estatal no que a gente entende hoje, que ele é pago pelo dinheiro de imposto. Era um exército que ele ia lá pra guerra, fazia as manobras militares dele ali, tentava um derrotar o outro. Se perdesse muito soldado, basicamente a guerra acabava, se rendia, fazia um tratado de paz, um acordo ali entre os generais, porque os generais viam a vida daqueles soldados como algo valioso, que eles despendiam horas para treinamento, para aperfeiçoamento, treino de táticas de grupo, táticas individuais de luta. Então, ter o exército completamente aniquilado era uma coisa muito ruim. Tem relatos de batalhas da Idade Média em que elas aconteciam em campo aberto, então raramente as cidades eram atacadas. Não estou dizendo que as cidades nunca eram atacadas, estou dizendo que era uma coisa mais rara você ter um cerco às cidades. Mas apesar disso, tem grandes batalhas na Idade Média de cerco à cidade, por exemplo, o famoso cerco a Jerusalém. Você tinha geralmente assim a galera civil, assim, né, camponês, tipo, subindo na muralha para poder observar a batalha em campo aberto, ver o que estava acontecendo. E geralmente não era uma batalha até o último homem. Eu estou dizendo que não tinham batalhas até o último homem na Idade Média? Não, mas geralmente não era, porque, de novo, aquele exército era um exército profissional, treinado, dava trampo, arranjar soldado, treinar soldado, fazer o soldado ficar bom, obedecer uma lógica ali de grupo, de como combater, ser eficiente no combate. Isso dava um puta trabalho, então os generais preferiam, cara, tô tomando uma surra aqui, ó, me rendo, bandeira branca, então segue. Então isso aqui já é uma coisa muito, da parte da guerra já é um pouco mais primitivo que o Mises escreve aqui. Já na Idade Média ali, você já tinha uma guerra um pouquinho mais sofisticada que não era dessa forma, tá? Mas vamos lá. Por outro lado, na guerra entre soldados, os exércitos é que combatem, enquanto os cidadãos que não estão envolvidos com esforço de guerra continuam a viver suas vidas normalmente. Os cidadãos pagam os custos da guerra, pagam para manter e equipar as forças armadas, mas a não ser por isso, não participam diretamente dos eventos da guerra. Pode ocorrer que as operações de guerra arrasem suas casas, devastem suas terras e destruam suas propriedades, mas isso também faz parte do custo da guerra, que tem que ser suportado pelos cidadãos. Pode também ocorrer que eles sejam saqueados e eventualmente mortos pelos combatentes, até mesmo por aqueles que pertencem a seu próprio exército. Mas não são eventos que sejam inerentes ao esforço de guerra, mas atrapalham do que ajudam os comandantes das forças armadas e não são admitidos se o comando tiver absoluto controle sobre suas tropas. A nação em guerra que formou, equipou e mantém suas forças armadas considera um insulto, uma transgressão que seus soldados efetuem um saque. Eles foram contratados para combater e não para saquear em seu próprio benefício. O Estado quer que a vida civil continue sem grandes alterações porque precisa preservar a capacidade de seus cidadãos pagarem impostos. Os territórios conquistados passam a fazer parte de seus domínios. A manutenção do sistema de economia de mercado durante a guerra é uma conveniência do esforço de guerra. Também, isso aqui não quer dizer que a guerra seja sempre bonitinha e fofinha e cheirosa. No momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente tem a guerra acontecendo, então eu vou usar isso como um exemplo mais atual, mas também vou usar o exemplo de guerras mais antigas. A gente tem o exemplo do grupo terrorista Hamas, e sim, o Hamas é um grupo terrorista, tá? Se você discorda, eu primeiro lamento por você existir como ser humano, e segundo, se você discorda, o que você está fazendo aqui nesse canal em primeiro lugar? Por favor, retire-se. Então, é um grupo de terrorista psicopata
que está sendo combatido por uma outra gangue de terrorista psicopata, que é o Estado de Israel, que não deveria existir, assim como não deveria existir o Estado da Palestina, o Estado do Irã, do Iraque ou qualquer outro Estado. Eu sou contra a existência de qualquer Estado porque eu sou libertário, o que não quer dizer que não deveria haver uma governança judia na terra ali, uma governança voluntária entre judeus, uma governança voluntária entre palestinos, uma governança voluntária entre árabes, é uma outra situação. Mas o grupo terrorista Hamas ele tem usado o próprio povo, basicamente o povo palestino, pessoas inocentes, como escudo humano para que seja feita uma narrativa anti-Israel, uma narrativa anti-judaica na guerra. Qual que é a ideia? Vamos construir uma base militar aqui, que por acaso, assim, né, do outro lado da rua tem 3, 4 creches ali, e se tacar uma bomba aqui, por acaso vai explodir aquelas 3, 4 creches. Olha só, o Israel, esses monstros matando crianças palestinas. Isso tem acontecido, a guerra tem sido sanguinária, assim, dos dois lados, inocentes palestinos estão morrendo, inocentes israelenses estão morrendo. A guerra começou com um esforço de invasão do Hamas ao território de Israel, o qual eles sequestraram diversas pessoas e coisas brutais foram feitas ao ponto de os caras simplesmente, literalmente, assarem um bebê vivo, colocaram um bebê dentro do forno e, bom, ligaram o forno, né? Não sei explicar o que aconteceu. Teve uma moça alemã, uma influencer, acho que é uma DJ, alguma coisa assim, não lembro agora. Ela foi, enfim, vítima de um crime abjeto que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, e depois ainda cortaram a cabeça da moça, né? Então, vocês podem imaginar o que fizeram com ela, né? Então, uma coisa muito abjeta, quebraram os braços, quebraram as pernas dela. Então, assim, esses caras são animais, o que está acontecendo. Mas também a gente teve exemplo de outros animais cometendo atrocidades, que eram os animais comunistas quando rompeu o pacto de Ribbentrop-Molotov, né? Que é sempre bom lembrar que Stalin e Hitler entraram na guerra aliados. Os soldados soviéticos, quando eles começaram a invadir a Alemanha, ali na época, basicamente eles praticavam toda sorte de abusos contra os moradores, inclusive abusos de natureza sexuais contra as moradoras. Então, era uma coisa muito comum. Isso aconteceu também com polonesas, quando o Exército Vermelho invadiu a Polônia. Então, você tinha esse tipo de coisa. Então, na medida do possível, claro, é o que o Mises colocou. Tenta se manter a população civil longe disso, mas como a gente viu na Segunda Guerra, e esse livro é escrito durante a Segunda Guerra, meio que isso era impossível de acontecer, porque a Europa foi completamente dizimada pela Segunda Guerra, né? Tanto que depois veio o Plano Marshall, enfim, a reconstrução, o resto da história, mas o Mises não tinha como saber disso, porque isso aconteceria depois dele ter escrito esse livro, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui. A evolução da guerra total para a guerra entre soldados deveria ter sido suficiente para eliminar de vez as guerras. Foi uma evolução cuja consequência final seria a paz permanente entre as nações civilizadas. Os liberais do século XIX tinham plena consciência desse fato. Consideravam que a guerra, um remanescente de uma idade das trevas, estava fadada a desaparecer, assim como estavam instituições de tempos já passados: escravidão, tirania, intolerância, superstição. Acreditavam firmemente que o futuro seria abençoado com a paz eterna. As coisas se passaram de uma maneira diferente. O desenvolvimento, que deveria proporcionar a pacificação do mundo, resultou no oposto. Essa completa reversão não deve ser entendida como um fato isolado. Estamos testemunhando hoje a ascensão de uma ideologia que conscientemente nega tudo aquilo que se considera como cultura, se considerava como cultura. Os valores burgueses deviam ser revistos. As instituições da burguesia deveriam ser substituídas por instituições proletárias. Com a mesma convicção, o ideal burguês da paz eterna deveria ser substituído pela glorificação da força. O pensador francês George Soros, e de novo aqui o Mises está citando esse cara, não é o George Soros, é Georges com S no final e Soros com ER no final. Apóstolo do sindicalismo e da violência, foi o padrinho do bolchevismo e do fascismo. Pouca diferença existe entre os nacionalistas que querem a guerra entre nações e os marxistas que querem a guerra entre classes, ou seja, a guerra civil. Decisivo é que ambos pregam a guerra de aniquilação, a guerra total. Também faz pouca diferença se os vários grupos antidemocráticos estão unidos, como no presente momento, ou se estão lutando entre si. De qualquer forma, estarão sempre juntos no ataque à civilização ocidental. É interessante o Mises usar essa coisa dos grupos antidemocráticos como uma ideia de que
a democracia seja uma ideia de paz e tudo mais. Eu discordo flagrantemente dessa análise do Mises. Para mim, esses grupos ali, né, que a gente sabe quais que eram, né, os grupos fascistas, nazistas e comunistas, eles eram os democratas dessa guerra. Na verdade, foi uma guerra entre regimes democratas, né? Ah, mas você está dizendo que o nazismo é democrático? Sim, eu vou deixar na descrição aqui um vídeo como uma extensão, né, para você entender aqui na descrição por que eu defendo que a democracia é a pior forma de tirania que existe. Então, portanto, se você tem um comunismo, um regime comunista, um regime nazista, nada mais é do que a democracia funcionando. Então, vou deixar aqui na descrição esse vídeo para você acompanhar lá. Então, aqui é bem interessante você notar, né, que o Mises coloca que o pensamento desses caras é realmente uma guerra de aniquilação total. Os nazistas, eles queriam uma guerra de aniquilação total contra o povo judeu, era para exterminar até o último judeu. Hoje a gente tem idiotas como o Ian Neves, aquele outro retardado lá do Humberto Matos, lá do Entre na Matrix lá, argumentando que... No canal dele chama Saia da Matrix, mas eu chamo de Entre na Matrix, né, porque o cara é burro pra caramba. Argumentando que tem que fazer a tomada armada do Estado. Mas assim, eu fico imaginando o Ian Neves fazendo a tomada armada do Estado. Ele deve tomar o todinho dele feito, o leite com Todd, né? O leitinho dele com Todd feito pela mamãe primeiro, aí depois ele vai, sei lá, pegar uma flor na mão, que é desarmamentista, né? Então, obviamente... Ou sei lá, de repente ele pega um livro, assim, né? Porque ele fala que é pra se livrar de armas e se armar de livros. Então ele pega um livro, ele vai... Aí ele pega o livro, aí ele vai pro front, assim, atirar nas pessoas com o livro, né? Ou sei lá, tacar livro nas pessoas. Aí, quem sabe, né? Será que um livro é mais rápido que uma bala? Não sei, mas eu acho que o Ian Neves, se a mamãe não fizer o leitinho com pera dele, o leitinho com Todd, acho que nem pra guerra ele vai, não deixa nem sair de casa. Então, é esse os caras aí que pregam isso, mas o que eles pregam é a violência aberta mesmo. É engraçado eles falar a tomada armada do Estado. Obviamente não vai ser o idiota do Ian Neves que vai tomar o Estado, vai ser os cretinos laranjinha, os vermelhinhos, né, como a gente chama, né, as melancias, aliás, que é o exército brasileiro, que é o verde por fora e vermelho por dentro. É o exército mais melancia que existe no Brasil, no mundo, aliás. Então são eles que vão fazer isso. E aí eles só vão ficar lá de boa, só na punhetação intelectual. Então é uma guerra de extermínio. Não tem que ter, mas a burguesia se recusa a ceder a propriedade. Então extermina os caras, eles já fizeram isso na história. Não é como se regimes comunistas não tivessem matado, sei lá. Ninguém sabe ao certo, porque ninguém sabe quanto mal matou, mas as estimativas é entre 110 e 200 milhões de pessoas com os comunistas no poder. Ninguém sabe ao certo, de novo. Estima-se ali que Stalin matou 40 milhões de pessoas. Pol Pot matou acho que 6 milhões de pessoas. Acho que foi 2 milhões e meio, se não me engano, 2 milhões de pessoas. Não, 2 milhões de pessoas em uma população que era 6 milhões. Então ele matou um terço da população. É uma coisa louca, assim. Tipo, é muito louco o que os comunistas fazem. E aí tem gente que fala que Mao matou 90 milhões de pessoas, e outras pessoas falam 100 milhões. Então ninguém sabe ao certo quantas pessoas Mao matou e não tem nem como mensurar, assim, porque é absurdo. E ainda tem campos de concentração na China hoje, Coreia do Norte também, ninguém sabe quantas pessoas aqueles psicopatas já mataram, né? Então, eles pregam a guerra total mesmo, a aniquilação total. E o fascismo também prega isso, tá? Porque o fascismo, o coletivismo dele é um coletivismo nacionalista, né? Não é por raça como é o coletivo nazista, né? Que são a raça ariana. Não é por classe como é o coletivo marxista, mas é o coletivo de nações. Então é nações proletárias contra nações burguesas. É uma doideira, assim. Essa galera é completamente insana, né? Mas, enfim, vamos ao tópico 2 aqui na página 219. Guerra total e socialismo de guerra. Se considerássemos os estados as hordas de bárbaros que, vindas do leste, derrubaram o Império Romano, teríamos de dizer que eram estados totalitários. Mises, meu querido, todo estado é totalitário. Não existe estado sem totalitarismo. A horda era comandada da mesma forma que hoje os nazistas são chefiados por um Führer. Só a vontade de um Átila, 406 a 453, ou de um Alarico, 370 a 410, podia prevalecer. Olha como as pessoas viviam um pouco nessa época. O cara morreu com 40 anos, o outro morreu com 47 anos. É muito louco como a expectativa de vida aumentou, né? Os hunos e os godos, enquanto indivíduos, não tinham quaisquer direitos e nem sequer vida privada. Todos os homens, mulheres e crianças eram simplesmente unidades à disposição de seu chefe para combater ou para trabalhar no serviço de apoio. Tinham que obedecer incondicionalmente. Seria um erro presumir que essas hordas tivessem uma organização socialista.
O socialismo é um sistema de produção social baseado na propriedade pública dos meios de produção. Nas hordas não prevalecia a forma de produção socialista. Quando não obtinham seu sustento com o saque dos derrotados e tinham que prover suas necessidades com seu próprio trabalho, cada família tinha que produzir por conta própria e com seus próprios recursos. O chefe não perdia tempo com essas questões. Cada indivíduo, homem ou mulher que se sustentasse por conta própria. Não havia planejamento e nem socialismo. Distribuição de pilhagem não é socialismo. Então aqui eu discordo um pouquinho do Mises, tá? Porque uma das grandes formas do socialismo moderno, lógico, não na época dele, mas o socialismo moderno hoje, é sim distribuir a pilhagem. Só que a pilhagem hoje é chamada de imposto. Então você sempre vê funcionário público fazendo greve para poder aumentar imposto que ele recebe. Porque quando um funcionário público entra em greve e fala queremos aumento de salário, greve, blá blá blá, mimimi, direito à greve. O que ele está dizendo é queremos que o Estado roube mais gente, que a pilhagem do Estado aumente para que nosso salário aumente. Porque o salário de um funcionário público é 100% proveniente de dinheiro roubado. Um funcionário público ele não paga um único centavo de imposto porque ele vive de imposto. Funcionário público nada mais é do que um receptador de dinheiro roubado. Essa é uma verdade incômoda que muita gente evita, mas é a verdade. Se você é funcionário público, você recebe dinheiro roubado. Ponto. Então, colocar que distribuição de pilhagem não é socialismo, nessa análise do Mises, no socialismo moderno, que é o Estado, basicamente, sim, a distribuição de pilhagem faz parte do regime socialista. É uma condição, eu diria até, das mais importantes do regime socialista, é distribuir a pilhagem para os seus, né? Distribuir emenda parlamentar, distribuir salários gordos para funcionários públicos, ou que nem teve recentemente na época da gravação desse vídeo, tá? Novembro de 2023. Uma licitação no Amazonas em que ia se comprar 18 PlayStation 5 para vagabundo do Ministério Jurídico lá, do Ministério da Justiça, alguma coisa assim, eu não sei lá, alguma porra lá de vagabundo togado lá para poder receber. Ai, PlayStation 5, porque eles estão estressadinhos, precisa de alguma coisa. Vai tomar no cu, filha da puta. Você recebe 18, 30 pau por mês e vem falar, precisa de um PlayStation 5 porque tá estressado. Dá meia hora de cu com o relógio parado, arrombado. Desculpa, mas não tem como não ficar revoltado com isso. Mas enfim, seguindo aqui. A economia de mercado é incompatível com a guerra total. Na guerra de soldados, apenas os soldados lutam. Para a grande maioria, a guerra é apenas um sofrimento passageiro e não um objetivo a ser alcançado. Enquanto os exércitos combatem entre si, os cidadãos, os fazendeiros e os trabalhadores tentam levar adiante suas tarefas habituais. O primeiro passo para que a guerra de soldados voltasse a ser a guerra total foi dado com a introdução do serviço militar compulsório. Gradualmente foi deixando de haver uma diferença entre soldados e cidadãos. Isso aqui é muito importante de entender. Vamos ver o que o Mises tem mais a dizer. A guerra deixava de ser um assunto de mercenários. Passava a envolver qualquer pessoa que tivesse aptidão física. O slogan Uma Nação em Armas, em princípio, era apenas um programa que, por razões financeiras, não podia ser inteiramente implementado. Somente uma parte da população masculina apta recebia treinamento militar e era colocada à disposição das Forças Armadas. Mas uma vez que se entra por esse caminho, não se consegue parar pela metade. Eventualmente, a mobilização militar acabava por absorver até mesmo os homens que eram indispensáveis para abastecer os combatentes com armas e alimentos. Tornava-se necessário diferenciar entre ocupações essenciais e não essenciais. Os homens cuja atividade fosse essencial para o esforço de guerra podiam ser dispensados de integrar as tropas de combate. Por essa razão, a força de trabalho disponível era colocada nas mãos dos comandantes militares. O serviço militar compulsório pretendia que todo cidadão fisicamente apto integrasse as forças armadas. Só os doentes ou fisicamente incapacitados, os velhos, as mulheres e as crianças podiam ficar isentos. Mas quando se percebe que uma parte dos indivíduos aptos está sendo usada na indústria para executar tarefas que podiam ser executadas por velhos e por jovens, pelos menos capazes e pelas mulheres, deixa de haver uma razão para diferenciar, no serviço compulsório, os aptos dos fisicamente incapacitados. Assim sendo, o serviço militar compulsório acaba por conduzir todos os cidadãos, homens e mulheres, que possam trabalhar para o trabalho compulsório. O comandante-chefe, que exerce o poder sobre toda a nação, coloca os menos aptos para trabalhar nas atividades de abastecimento, a fim de poder mandar para a frente de batalha o maior número possível de aptos, sem colocar em risco o abastecimento das forças armadas. O comandante-chefe passa então a ser quem decide o que deve ser produzido e como. Também decide como os produtos devem ser usados. A mobilização torna-se total. A nação e o Estado tornam-se um exército. A economia de mercado é substituída pelo socialismo de guerra.
Isso, hoje em dia, poucos exércitos no mundo ainda são exércitos voluntários, né, no sentido de que você se alista se quiser. Se eu não me engano, e se eu falei uma besteira aqui me corrijam, mas o exército americano é voluntário ainda, não tem serviço militar compulsório nos Estados Unidos. No Brasil tem, então todo homem com mais de 18 anos é obrigado a servir naquela merda, ou ser dispensado e ter que jurar a defesa a uma nação que, sinceramente, eu tenho nojo dela. Eu tive que fazer isso e aquilo já na época já era motivo de escárnio pra mim, hoje em dia seria ainda mais. Eu acho que eu cuspiria naquela bandeira positivista de merda que não me representa. Mas, né, você tem que ir lá jurar a bandeira, fazer o negocinho assim, né, com a mão lá, que tem os graus lá, que pra cima de mais é nazismo, pra baixo de mais, enfim, né, é desrespeito, tem a coisa certa lá. Então, a gente tem que fazer isso, né, defender, se o Brasil entrar em guerra, tem que ir lá pra guerra, tem que pegar um fuzil e pelo bostil. Cara, eu seria o primeiro a... Cara, dependendo da coisa, eu até desertaria pro lado inimigo, se vacilasse, enfim. De tanto que eu tenho asco, tenho nojo desse país. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Nesse particular, é irrelevante se aos antigos empresários, perdão, for concedida uma posição privilegiada nesse sistema de socialismo de guerra. Podem ser chamados de gerentes e ocupar posições elevadas nas fábricas, que agora estão todas a serviço das Forças Armadas. Podem receber rações mais generosas do que os que recebem os que eram apenas funcionários ou operários. Já não são mais empresários. São gerentes a quem está sendo dito o que e como produzir, onde e por que preço comprar os meios de produção e a quem e por que preços vender os produtos. Se a paz for considerada apenas como uma trégua, durante a qual a nação deve se armar para a próxima guerra, é necessário, em tempos de paz, colocar a produção em ritmo de guerra, bem como organizar e preparar as forças armadas. Seria, portanto, ilógico adiar a mobilização total até a eclosão das hostilidades. A única diferença entre guerra e paz, nesse contexto, é que em tempos de paz, certo número de homens que durante a guerra estariam na frente de batalha, ainda estaria trabalhando na produção doméstica. A transição de tempos de paz para tempo de guerra consistiria, portanto, apenas em deslocar esses homens da produção doméstica para a frente de batalha. É evidente que, no final das contas, a guerra e a economia de mercado são incompatíveis. A economia de mercado pôde se desenvolver porque o industrialismo empurrou o militarismo para um segundo plano e fez com que a guerra total degenerasse em guerra de soldados. Não precisamos considerar a questão de saber se o socialismo, necessariamente, conduz a uma guerra total. Para o tema que estamos nos ocupando de tal análise não é necessária. Basta que se mencione que um agressor não poderá travar uma guerra total sem implantar o socialismo. Aqui é um ponto para colocar, porque, de novo, o Mises está analisando o socialismo com os olhos de alguém dos anos 40 do século passado. Quando ele coloca aqui, não precisamos considerar a questão de saber se o socialismo necessariamente conduz a uma guerra total. Sim, é a consequência lógica do socialismo, porque ele causa tanta divisão entre as pessoas, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre homossexuais e heterossexuais, que isso acaba destruindo o tecido social, a noção de cooperação entre os indivíduos, e isso causa uma guerra total. Essa guerra é manifestada em urnas a cada 4 anos, com as pessoas se digladiando por causa de político A ou político B, de um verme A ou verme B, então acaba sendo quase que uma eclosão de uma guerra civil. A gente vê isso nos Estados Unidos com as tensões raciais acontecendo, por causa do movimento racista e supremacista negro Black Lives Matter. Você vê terroristas daquele grupo terrorista atacando brancos só porque são brancos, vocês escravizaram a gente, blá blá blá, porrada neles. Cara, isso é completamente ilógico. Nem se pergunta pra pessoa se ela concordava com racismo ou não, só tipo, você é branco, cala a boca, apanha. Então, o socialismo leva a isso, né? Pelo menos esse novo socialismo, vamos dizer assim. Não da época do Mises, mas é sempre bom colocar o contexto histórico e colocar como as coisas estão hoje, como elas pioraram ao longo dos últimos anos e não, infelizmente, melhoraram. Mas vamos lá, caminhando aqui pro último tópico aqui do capítulo, que é também as últimas páginas, vai até a página 231 aqui, abrindo na página 223. Tópico 3, a economia de mercado e a defesa nacional. O mundo, hoje, está dividido em duas partes. As hordas totalitárias estão atacando as nações que procuram manter a economia de mercado e a democracia. Estão dispostas a destruir a decadente civilização ocidental e implantar uma nova ordem. E spoiler de quem está no futuro e não tinha essa informação, eles venceram, Mises.
Infelizmente eles venceram. É crença geral de que essa agressão força os agredidos a ajustar o seu sistema social às necessidades da guerra total, ou seja, trocar a economia de mercado pelo regime socialista e a democracia pela ditadura. Dizem uns, já desesperançados, a guerra inevitavelmente conduz ao socialismo e à ditadura. Embora estejamos tentando defender a democracia e a repelir o ataque do inimigo, estamos também aceitando seu sistema político e sua ordem econômica. Nos Estados Unidos, esse é o principal argumento para que se adote o isolacionismo. Os isolacionistas acreditam que a liberdade só pode ser preservada se os Estados Unidos não participarem da guerra. Por isso que os Estados Unidos demorou bastante para entrar na guerra por causa dessa pressão. Esse movimento isolacionista era muito importante, tá? Os progressistas também acham que a guerra conduz ao socialismo. São entusiasticamente a favor da luta contra Adolf Hitler porque estão convencidos de que a guerra deverá criar condições para a implantação do socialismo. Progressistas sempre querendo socialismo, né? Isso aqui não mudou. Querem que os norte-americanos participem da guerra para derrotar Hitler e, ao mesmo tempo, querem introduzir o seu sistema nos Estados Unidos. Seria essa necessariamente a verdade? Uma nação defendendo-se da agressão de um país totalitário teria também que adotar o regime totalitário? Um Estado onde vigora a democracia e a economia de mercado não teria condições de enfrentar um inimigo totalitário e socialista? É a opinião corrente que a experiência da guerra atual é uma prova da superioridade do sistema socialista de produção em comparação com a economia de mercado. O exército alemão tem uma enorme superioridade em qualquer tipo de armamento necessário para disputar uma guerra. Os exércitos da França e do Império Britânico, que tinham à sua disposição recursos provenientes de todo o mundo, entraram no conflito mal armados e mal preparados e ainda não foram capazes de superar essa inferioridade. Esses fatos são inegáveis, mas precisamos interpretá-los corretamente. Só um contexto histórico aqui, tá? França, Reino Unido, a galera ali que estava indo contra o tiozinho do bigode, principalmente quando o tiozinho do bigode estava aliado com os comunistas, eles estavam tomando um pau, tá? Eles estavam tomando uma surra do cacete do Hitler. Então o Hitler começa a Segunda Guerra destruindo. Principalmente porque ele tinha o Exército Vermelho ao lado dele. Depois, quando rola treta ali entre eles, aí, um trai o outro, outro trai um. Aí quando os comunistas entram na guerra do lado do... traem o Hitler, aí a coisa dá uma complicada, mas o golpe de misericórdia mesmo é quando os americanos entram na guerra. Quando os americanos entram na guerra, aí o Hitler toma um pau do cacete. Mas até esses dois fatos acontecerem, não. Isso não estava acontecendo, não. O Hitler de fato estava ganhando e tinha esse debate mesmo na época. Que o modelo socialista é superior. Mas vamos ver o que o Mises tem a dizer aqui. Quando os nazistas chegaram ao poder, o Reich alemão já estava muito mais bem preparado para uma nova guerra do que os especialistas ingleses e franceses supunham. A partir de 1933, o Reich passou a concentrar todos os seus esforços na preparação para a guerra. Hitler transformou o Reich num campo armado. A produção bélica foi expandida ao máximo. A produção de bens para o consumo privado foi reduzida ao mínimo. Hitler preparou-se abertamente para uma guerra de aniquilação contra a França e a Inglaterra. Os ingleses e os franceses a tudo assistiam como se o esforço bélico alemão não lhes dissesse respeito. Durante os anos críticos que precederam a eclosão da Segunda Guerra Mundial, havia na Europa, exceto nos países totalitários, apenas dois partidos, os anticomunistas e os antifascistas. Essas designações não lhes foram atribuídas por outros grupos ou por seus adversários. Foram os próprios partidos que os adotaram. Os antifascistas, na Inglaterra, primeiramente o Partido Trabalhista, Labour Party, na França, principalmente a Frente Popular, Front Populaire, acho que é assim que se pronuncia, usavam uma linguagem agressiva no combate aos nazistas. Mas se opunham a qualquer medida que representasse uma melhoria do armamento de seu próprio país. Viam qualquer tentativa de expandir as forças armadas como manifestação fascista. Confiavam no exército soviético, de cuja força, capacidade superior e invencibilidade estavam convencidos. Para conquistar a simpatia de Stalin, diziam eles, era necessário adotar uma política interna que fosse favorável ao comunismo. Os anticomunistas, os conservadores ingleses e a direita francesa, viam em Hitler o Siegfried que havia de destruir o dragão comunista. Consequentemente, tinham certa simpatia pelo nazismo. Diziam tratar-se de uma mentira propalada pelos judeus afirmativa de que Hitler estava planejando aniquilar a França e o Império Britânico e que pretendiam dominar completamente a Europa. Dois idiotas ingênuos, né? A gente pode chegar a essa conclusão. O resultado dessa política foi fazer com que a Inglaterra e a França entrassem na guerra sem estarem preparadas. Mas ainda assim havia tempo para se preparar. Os 8 meses decorridos entre a eclosão da guerra e a ofensiva alemã de maio de 1940 teriam sido suficientes para equipar as forças aliadas, dando-lhe condições de defender, com êxito, a fronteira leste da França. Eles podiam e deviam ter usado a capacidade de produção de suas indústrias.
que não tenham feito não é culpa do capitalismo. Uma das lendas anticapitalistas mais populares quer nos fazer crer que a indústria de armamento foi a grande responsável pelo ressurgimento do espírito bélico. O imperialismo e a guerra total seriam, supostamente, fruto da propaganda de guerra levada a efeito por escritores contratados pelo fabricante de armas. A Primeira Guerra Mundial teria começado porque as empresas Krupp, Schneider, Kraussot, DuPont e JP Morgan queriam obter grandes lucros. Para que tal catástrofe não ocorresse de novo, acreditavam ser necessário impedir que a indústria de armamentos tivesse lucros. Foi com base nesse raciocínio que o governo de Léon Blum, 1832-1950, Léon Blum foi o líder socialista francês, nota de rodapé número 1 aqui, que em 1936 conseguiu formar a coalizão dos socialistas radicais e dos comunistas na chamada Frente Popular, Front Populaire. O autor se refere à política de nacionalização das indústrias bélicas francesas, ocorrida quando Léon Blum ocupou pela primeira vez o cargo de primeiro-ministro, entre 4 de junho de 1936 e 22 de junho de 1937. O líder socialista ocuparia novamente esse cargo por uma segunda vez entre 13 de março e 10 de abril de 1938, bem como, por uma terceira vez, entre o 16 de dezembro de 1946 e 22 de janeiro de 1947. Nota da edição aqui. Então, seguindo aqui. Foi com base nesse raciocínio que o governo de Léon Blum, já mencionado, estatizou a indústria bélica francesa. Quando a guerra estourou e tornou-se imperativo colocar a capacidade de produção da indústria francesa a serviço do esforço de rearmamento, as autoridades francesas ainda consideravam que seria mais importante impedir a existência de lucros decorrentes da guerra do que ganhar a guerra. De setembro de 1939 até junho de 1940, a França, na realidade, em vez de lutar a guerra contra os nazistas, achava-se empenhada apenas em lutar uma guerra contra os lucros da guerra. Não se pode negar que, pelo menos nesse particular, foram bem-sucedidos. Na Inglaterra, também, o governo estava mais preocupado em impedir os lucros decorrentes de uma guerra do que em equipar da melhor maneira possível as forças armadas. Como exemplo, pode ser mencionado o estabelecimento de uma taxa de 100% sobre os lucros auferidos em virtude da guerra. Era basicamente um confisco. Ainda mais desastroso para os aliados foi o fato de os Estados Unidos também terem adotado medidas para impedir os lucros de guerra e anunciados a disposição de adotar medidas ainda mais fortes nesse sentido. Foi por essa razão que a contribuição da indústria americana para ajudar a Inglaterra e a França foi muito menor do que poderia ter sido. A mentalidade anticapitalista proclama. A questão essencial é exatamente essa. Fazer negócios propiciados pela guerra é impatriótico. Enquanto nós somos obrigados a deixar nossas famílias, nosso emprego e arriscamos a nossa vida na frente de batalha, os capitalistas querem manter os seus lucros obtidos com a guerra. Deviam ser forçados a trabalhar desinteressadamente pelo seu país, da mesma maneira que somos obrigados a lutar por ele. Esses argumentos colocam o problema na esfera da ética. Mas a questão não é de natureza ética, e sim de conveniência. Quem detestar a guerra por razões morais e considerar que mutilar e matar pessoas são atos desumanos, devia esforçar-se para substituir ideologias que conduzem à guerra por ideologias que proporcionem uma paz duradoura. Essa é uma lição muito válida do Mises. Entretanto, se uma nação pacífica for atacada e tiver que se defender, só uma coisa importa. A defesa deve ser organizada de forma mais rápida e mais eficiente possível. Os soldados devem ser equipados com as melhores armas. Isso só pode ser conseguido se o funcionamento da economia de mercado não for obstruído. Foi a indústria de armamento privada, com seus grandes lucros, a que equipou e abasteceu tão bem os exércitos para que eles se tornassem vitoriosos. Foi a experiência real, no século XIX, em combates travados utilizando armamentos deficientes fabricados pelo Estado, que levou os governos a fecharem a maior parte das fábricas estatais de armamentos. Olha aí, o Estado não conseguindo defender adequadamente. Em nenhum outro momento a eficiência e a capacidade produtiva dos empresários pôde ser tão bem provada quanto durante a Primeira Guerra Mundial. Só a inveja e o ressentimento irracional podem levar as pessoas a condenar o lucro dos empresários cuja eficiência possibilitou a vitória na guerra. Quando as nações capitalistas, em tempos de guerra, deixam de utilizar a superioridade industrial que seu sistema econômico lhes proporciona, sua capacidade de resistir e suas chances de vitória ficam consideravelmente reduzidas. Que algumas consequências da guerra sejam consideradas injustas é perfeitamente compreensível. O fato de empresários enriquecerem com a produção de armas é apenas uma das situações insatisfatórias e injustas decorrentes da guerra. Quer dizer, a lógica dos caras é a seguinte: não pode ter lucro, essa galera aí que produz arma não pode ter lucro, então nós vamos deixar eles não ter lucro, e para isso a gente vai deixar o exército inimigo aqui invadir
o território aqui e trucidar o povo, matar a gente, porque a gente não quer que capitalista tenha lucro, capitalista tem que se fuder mesmo e acabou. Cara, socialista, ele é de uma burrice, de uma maldade que é uma coisa pouco vista assim na história da humanidade. Então, não tem nem muito o que comentar em cima disso. É só, tipo, é lamentar pela existência de um ser humano desse, sabe? É só você olhar e falar: o que deu errado na vida de um idiota desse pra ele pensar nisso? Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui. Mas também é injusto que os soldados arrisquem sua vida e sua saúde e venham a morrer no campo de batalha, desconhecidos e sem o devido reconhecimento, enquanto os generais e oficiais superiores, protegidos sem correr riscos, recorrem à glória e impulsionam suas carreiras. Exigir a eliminação dos lucros de guerra é tão pouco razoável quanto exigir que os generais de seu Estado-Maior, os cirurgiões e as pessoas que trabalham no esforço de guerra fora do teatro das operações tenham que executar suas tarefas nas mesmas condições de perigo e dificuldade a que estão expostos os soldados na frente de batalha. Não é aos lucros empresariais decorrentes da guerra que devemos fazer objeção. É a guerra em si que devemos objetar. Mises, perfeito. Não é a questão, vai lucrar com a guerra. Cara, não é a questão do lucro da guerra. A questão é que a guerra não tem que existir. Perfeito. Essas opiniões sobre os lucros de guerra evidenciam a existência de inúmeros equívocos sobre a natureza da economia de mercado. Todas as empresas que em tempos de paz já estavam aparelhadas para produzir armas... coceira o nariz, desculpa. Ou outros suprimentos bélicos passam, a partir do primeiro dia de guerra, a trabalhar para atender às encomendas do governo. Mas mesmo a plena capacidade, essas fábricas só têm condições de produzir uma pequena parte das necessidades de guerra. Torna-se necessário, portanto, transformar fábricas que antes não estavam aparelhadas para produzir armamentos em fábricas de material bélico, e até mesmo de construir novas fábricas para esse propósito. Ambas hipóteses implicam novos investimentos. O retorno desses investimentos depende não apenas das primeiras encomendas feitas pelo governo, mas também das encomendas que serão feitas ao longo da guerra. Se a guerra acabar sem que esses investimentos tenham sido inteiramente depreciados, seus proprietários terão prejuízos e não lucros. O argumento em favor de uma indústria de armamento sem lucro não leva em consideração o fato de que as empresas que terão que investir para se capacitar a produzir novos produtos agora encomendados terão que obter o capital necessário nos bancos ou no mercado de capitais. É impossível levantar capital para investir numa atividade que não tenha possibilidade de lucro, só de perda. Como poderia um empresário consciencioso persuadir um banqueiro ou um capitalista a emprestar dinheiro se não há possibilidade de retorno de investimento? Na economia de mercado, onde o devedor tem a responsabilidade pelo pagamento do empréstimo, não há espaço para transações que não compensem o risco de perdas com a possibilidade de ganhos. É somente devido à expectativa de lucro que um empresário pode se comprometer a pagar juros e devolver o principal. Ao eliminar a esperança de lucro, torna-se impossível o funcionamento da atividade empresarial. O que se está exigindo do empresariado é o seguinte: abandone as linhas de produção em que vocês até agora trabalharam com sucesso. Esqueçam a perda de clientes habituais e a depreciação do equipamento que ficar ocioso. Invistam capital num setor que não lhes é inteiramente familiar. Mas não se esqueçam que só pagaremos preços que não lhe possibilitarão um retorno do capital adicional no curto prazo. Se ainda assim vocês tiverem lucros, eles serão taxados com uma alíquota de 100%. Além disso, vocês são publicamente apontados como mercadores da morte. Também na guerra, tem de se escolher entre economia de mercado e socialismo. A terceira alternativa, o intervencionismo em tempo de guerra, nem chega a ser possível. Ao eclodir a guerra atual, pode ter sido cogitada a estatização de toda a atividade industrial, mas isso sem dúvida resultaria num completo desastre. Se, entretanto, preferimos manter funcionando a economia de mercado, devemos também aceitar todas suas implicações. Se a solução de mercado tivesse sido adotada a tempo, a ofensiva de Hitler teria sido detida na fronteira leste da França. A derrota da França e a destruição das cidades inglesas foi o primeiro preço pago em consequência de medidas intervencionistas impedindo a existência de lucros de guerra. Enquanto a guerra estivesse em curso, não se poderia discutir a possibilidade da implantação de medidas contra os lucros de guerra. Depois de ganhar a guerra e de ser estabelecida uma nova ordem mundial, na qual não estivéssemos que temer uma nova agressão, ainda haveria bastante tempo para confiscar os lucros de guerra. De qualquer forma, enquanto a guerra não terminar e os investimentos não estiverem depreciados, não é possível averiguar se uma empresa teve ou não lucros em virtude da guerra. Então aqui, de certa forma, o Mises coloca que vamos resolver o problema de guerra e depois a gente discute aí o que fazer, enfim.
É bem interessante essa parte, que ele termina o argumento e expõe, né, a contradição que, tipo assim, cara, vocês ficaram com essa briguinha aí contra o lucro, enquanto isso o Hitler tava passando um trator em cima de vocês, né? E os tanques de guerra também. Então, bem colocado pelo Mises. E ele coloca que, assim, na Primeira Guerra a defesa foi feita de maneira privada, então isso só abre mais uma comprovação histórica aí de que, tipo, cara, o Estado não precisa nem fazer exército. O mercado consegue prover equipamento para guerra melhor do que o Estado. E quando o Estado interviu na guerra, bom, o resultado foi o desastre que foi a primeira metade da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, mais um argumento aí em defesa da privatização de exércitos e a completa desestatização da defesa militar. É a grande conclusão que a gente dá para tirar desse capítulo aqui. Um capítulo bastante interessante, principalmente pelo contexto que eu estou gravando ele, né, no meio da guerra entre Israel e Palestina, né? Como eu disse, isso eu poderia dizer isso em qualquer momento da minha vida, mas especificamente nesse momento está acontecendo um conflito mais quente, vamos dizer. Mas é isso aí, deixa nos comentários suas opiniões, críticas, sugestões, dúvidas, é, algum comentário, algum feedback, alguma coisa que você quiser deixar, ou só, tipo, sei lá, coloca um ícone de uma bomba aí, só pra saber que você chegou até o final do vídeo. Nem sei se tem isso, mas enfim, só pra saber que você chegou até aqui, já que o vídeo ficou longo. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu. Se inscrevam, comentem, compartilhem, muito importante. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.